Notícia urgente absurda, né? Um dos maiores, se não o maior ataque tecnológico da história das guerras e dos conflitos modernos acaba de acontecer, né? Aconteceu ontem, no caso, que foi o ataque em que Israel, supostamente, né, Israel, a inteligência, o serviço de inteligência Mossad israelense, conseguiu explodir, né, à distância, né, conseguiu hackear e explodir 4.000 pagers, 4.000 dispositivos de comunicação do grupo Hezbollah. Essa notícia é simplesmente bizarra, essa notícia me deixou abismado com isso. Eu imagino que todos vocês, né, todos nós estamos de certa forma nos perguntando: será que tem chance do meu celular explodir? Será que eu estou vulnerável de alguma forma num futuro próximo? E nesse vídeo aqui eu vou explicar pra você, você que gosta de entender das coisas, né, porque você não quer ficar só vendo notícias isoladas, eu vou te explicar um pouco mais sobre o que aconteceu e como eu acho, na minha visão, como eu acho que Israel fez para conseguir uma ação com um nível tão absurdo de precisão, né, para conseguir um ataque tão certeiro contra seus inimigos geopolíticos e territoriais, certo? Então, nesse vídeo você vai entender um pouco mais sobre o conflito e vai entender como eu acho que Israel fez isso, qual foi a técnica, qual foi a tática para conseguir hackear e explodir à distância 4.000 pagers, tá? Na mão dos caras, né? Enquanto estava perto da cabeça deles, inclusive, o que é muito bizarro. E você vai entender também um pouco de como que isso pode ser cobrado no Enem, tá bom? Então, esse vídeo aqui vai ter muita gente aí assistindo, mas eu quero deixar claro que esse aqui é um canal que o foco principal dele é Enem e aprovação em medicina. Eu passo em medicina todo ano e eu dou aula de todas as matérias pro Enem. Então é claro que no Enem desse ano, 2024, não vai cair isso, porque a prova já foi elaborada, então não vai ser cobrado esse ataque. Mas o que vai cair no Enem desse ano, que sempre cai, são conflitos e tensões no Oriente Médio, tá? Então, é isso que eu vou falar nesse vídeo e sobre como que foi esse ataque. Então, primeira coisa, tá? Primeira coisa, quem é que fez o ataque? Até o momento, ninguém admitiu publicamente. Pelo que eu vi, né? Eu tô com várias notícias, várias reportagens, ninguém ainda assumiu o ataque. A gente é praticamente certo que foi Israel, né? Claro que foi Israel, isso é certo. Mas eu quero dizer, não teve ainda o próprio serviço de inteligência israelense, o Mossad, não foi a público até o momento, pelo que eu vi, dizer, ó, fomos nós que fizemos isso, tá? Mas o que se sabe é que no Líbano, 4.000 pagers aproximadamente simplesmente explodiram na mão de integrantes de combatentes do grupo de resistência Hezbollah. E a primeira coisa, esse vídeo aqui não é um vídeo com nenhum tipo de partido político, eu tô explicando a coisa totalmente técnica, eu tô explicando aqui no sentido técnico o que aconteceu. E a primeira coisa mais interessante para a gente pensar é o seguinte: como Israel foi capaz de fazer isso? Em muitos lugares foi noticiado que Israel hackeou os pagers, né? Então, a primeira coisa que aconteceu é o seguinte: foi espalhado o boato, né? A galera do Hezbollah, para quem não sabe, o Hezbollah é um grupo de resistência, né? Um grupo que está sediado, baseado no Líbano, tá? Foi espalhado, né, pela região que Israel teria hackeado todos os celulares, todos os dispositivos eletrônicos de comunicação, smartphones estavam comprometidos. E eu já acho que Israel fez isso, óbvio, estrategicamente. Porque o Hezbollah parou de usar os celulares, parou de usar totalmente os celulares e adotou pagers. Então o pager é um dispositivozinho quadradinho pequenininho, você lembra disso? Que ele é muito mais simples do que o celular, então ele é criptografado, não dá pra você hackear e ver o que as pessoas estão falando ali, entendeu? E primeira coisa que pode ser cobrada no Enem é como que na guerra moderna cada vez mais a inteligência e os dados e a superioridade digital e cibernética são o que é realmente definitivo. É óbvio, desde a Primeira, da Segunda Guerra Mundial, você tem informações sobre onde que teu inimigo vai estar, onde que ele plantou as bombas, onde que está o exército dele, onde que ele vai atacar, isso muda o jogo da guerra. Tanto que tem até aquele filme Jogo da Imitação, né? Pode ser citado como repertório na redação, que o filme é todo sobre a decodificação da criptografia dos NAZ, né? Porque aquela mensagem era criptografada e outra coisa que pode cair no Enem é isso. O que que é criptografia? Isso já caiu no Enem. Então, nesse vídeo aqui eu vou te dar uns 20, 30 temas que podem cair no Enem. Já caiu no Enem o que que é criptografia? Criptografia é quando você pega cada letra da mensagem, cada parte você transforma num outro código que quem tem a chave consegue reverter. Vamos supor que eu falasse pra você assim, uma criptografia bem simples, ó. Tudo que eu falar
eu vou adicionar uma letra a mais no alfabeto pra frente. Aí eu falasse pra você assim, ó, B. Aí tu ia falar assim: "Ah, na verdade ele falou B, mas ele quer dizer A", porque tu tem a chave de criptografia reversa. Aí eu falasse assim pra você, eu quisesse falar assim pra você: "Oi". Aí eu ia falar com a letra que tá na frente do O e com a letra que tá na frente do I. R-S-T. Depois do O vem o P, né, O-P-Q. Aí eu ia falar o P e depois do I, I-J. Eu ia falar PJ. E tu ia reverter, tu ia falar assim: "Ele disse oi, porque tu tirou uma letra a mais". Essa é uma criptografia ridícula, extremamente simples, mas as criptografias tipo do WhatsApp são muito mais complexas e mesmo assim podem ser quebradas. Especialmente, né, quando você consegue quebrar a rede de transmissão, né, o Wi-Fi ou a internet do teu adversário. Só que criptografia sempre foi um tema certeiro em geopolítica, porque quando você quebra a criptografia do teu adversário, você consegue ler a mensagem que ele está passando de um lugar para o outro. E por isso que muitas vezes até o pessoal do Hezbollah ou o pessoal dos conflitos modernos usa mensageiros. Então, manda uma pessoa ir de um lugar para o outro. E, inclusive, se eu não me engano, foi assim que o Osama Bin Laden foi capturado. Foi assim que o Osama Bin Laden foi não capturado, né, foi explodido basicamente, justamente porque descobriram quem era o mensageiro dele e conseguiram descobrir a localização dele. Mas enfim, plantaram estrategicamente, né, então, a primeira coisa, eu não acho que foi hackeamento, eu não acho que seja possível que o pessoal de Israel tenha não acho que seja factível você hackear um pager normal, um pager tranquilo, e você fazer a bateria dele superaquecer a ponto dele explodir. Não é assim que funciona. Não dá pra você hackear um pager: "Ah, vou fazer a bateria dele explodir aqui". Não tem isso, o pager vai ter mecanismos para evitar isso. Então, o que que aconteceu? Aqui entra um conceito importantíssimo, que é o conceito de, eh, chain supply, né, supply chain, né, primeiro o adjetivo, então cadeia de suprimentos, tá? Cadeia de suprimentos, ou seja, todo mundo tem uma cadeia de suprimentos, é a sequência de fornecedores que fornece aquilo que você precisa. Então, se você vai montar acampamento, você precisa de tendas, precisa de lonas. Alguém tem que te vender isso, e esse alguém comprou material de alguém. Então, existe uma coisa chamada cadeia de suprimentos, tá? Que também é parecido com cadeia produtiva. Cadeia produtiva é um conceito que cai no Enem, são todas as etapas até o produto chegar a você. Então, uma parte desse celular foi idealizada na Califórnia pela Apple, aí foi construído na China, aí foi transportado por tal lugar, isso é toda a cadeia produtiva. O mais provável é que Israel tenha conseguido se infiltrar, tenha conseguido penetrar na cadeia de suprimentos do Hezbollah, plantou estrategicamente há muito tempo o boato ou a realidade de que os celulares estavam comprometidos, induzindo o Hezbollah a escolher se comunicar por pagers, que são mais simples e são criptografados e é mais difícil hackear um pager porque ele não usa o sinal de internet clássico, ele usa outro tipo de onda de comunicação. Só que eles já sabiam onde que aqueles pagers iam ser fabricados, eles já sabiam qual ia ser o lote daqueles pagers, então eles penetram um engenheiro deles. A gente tá falando de Israel, galera. Pra quem não sabe, esse Estado de Israel foi fundado depois da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Foi meio que fundado ali pela ONU, né? Pela comunidade internacional. Só que esse Estado de Israel foi colocado ali. Então, na Segunda Guerra Mundial teve o Holocausto, os judeus foram perseguidos, então meio que houve uma espécie de reparação. Tô contando aqui só a nível técnico, né? Houve uma reparação de criar ali um Estado de Israel. Só que esse Estado foi colocado ali na Palestina, foi colocado ali do lado da Palestina, pegando territórios ali, que aí entra naquela questão que eu não vou ficar aqui explicando de quem que é, quando começou isso. A gente sabe que o conflito atualmente é porque Israel tá ali, Israel tá expandido, Israel tá grande, Israel foi por muito tempo financiado pelos Estados Unidos, então é como se fosse, em certo aspecto, né, um ajudante dos Estados Unidos lá no Oriente Médio, e o pessoal da Palestina, o pessoal do Líbano, o pessoal do Irã não gosta disso, eles dizem que aquele território é deles. Só que Israel tem muita superioridade financeira e tecnológica. Então o conflito é aí que acontece o conflito, é por causa disso que acontece o conflito. Israel tem uma política de não tolerar ameaças na sua fronteira. Então Israel não gosta da presença, não aprova a presença dos palestinos ali em volta. E o Hezbollah seria um grupo político e militar que é justamente, ou seja, um grupo também pode ser classificado como um grupo terrorista, que é justamente um grupo de resistência a essa presença israelense, tá bom? Então Israel é isso, tá? É um estado nacional de judeus, só que os judeus são um povo extremamente organizado, extremamente forte financeiramente e intelectualmente falando. Então Israel tem uma superioridade tecnológica e bélica aos seus adversários. Apesar de que isso também não é garantia de nada, porque tivemos ataques terroristas do Hezbollah em Israel
recentemente, né? Teve aquele ataque também da festa que estava tendo. Então, assim, só porque tem superioridade bélica, superioridade tecnológica e até intelectual em alguns aspectos, né, de guerra, isso não quer dizer que você está imune. Então, realmente é um conflito bem tenso. Mas agora, voltando para o X da questão. Israel, com essa superioridade, conseguiu fazer esse plano arquitetado, em que eles se infiltram na cadeia de suprimentos do Hezbollah. E o que que eles devem ter feito? Colocado nos pagers ali algum tipo de material, de pigmento explosivo, algum tipo de pequeno explosivo, né? Algum tipo de composto acumulado ali, bem concentrado. E nesse pigmento, algum tipo de fio, alguma conexão com a bateria para pegar a energia da bateria e arquitetaram um acionamento estratégico. Então, devem ter deixado todo mundo do Hezbollah ter os pagers, se acostumar com o uso dos pagers, confiar e se sentir tranquilo com o uso dos pagers, e no momento certo eles enviam uma mensagem simultânea para todo mundo. Esperam alguns segundos e todo mundo pega esses pagers, tenta ler a mensagem, né? A gente lê a mensagem do pager assim, e todos são explodidos simultaneamente. Então, existe aí o lado da ondulatória, que para você mandar essa mensagem para os pagers, você precisou mandar uma onda de informação, uma onda eletromagnética. E existe também o lado de que você com certeza tinha um explosivo dentro do pager que, para ser acionado, precisou receber uma descarga de energia elétrica ou térmica por parte da. Apesar de que a energia elétrica ela pode virar energia térmica pelo efeito Joule, isso também cai no Enem, é importantíssimo você saber. Mas foi, foi alcançado ali o ponto de acionamento daquele explosivo, alcançou-se a energia mínima para dar o start naquela reação química, o start na ignição, gerando uma explosão imediata. E uma explosão é justamente o que é uma expansão gasosa muito agressiva, tá? Resultado: poucas mortes, não tivemos muitas mortes, então até o momento eu não sei se são 8 ou 10 mortes confirmadas, mas os resultados disso, e você tem. Isso aqui que eu tô te falando é para você entender a mentalidade do conflito geopolítico, como que ele acontece. Pensa nisso. Ah, matou 8 ou 10 terroristas, matou 8 ou 10 pessoas do grupo Hezbollah. Não sei se são terroristas, né? Não sei quem são as pessoas. Porém, feriu vários, incapacitou vários, e o principal, pensa no efeito psicológico que isso tem de medo e de demonstração de superioridade. Então, como que agora os combatentes ou os participantes do grupo Hezbollah vão se sentir confortáveis de usar celular, pager ou qualquer coisa? Não vão. Agora todo mundo vai ficar trancado de usar essas coisas e agora todo mundo vai ser obrigado a se comunicar via mensageiro. E isso aí tem dois efeitos, né? Eu mesmo vi o professor Rock falando sobre isso. Muita coisa que eu tô falando nesse vídeo eu já vi também o professor Rock falando, né? Então, justamente é para dar os créditos, né, das análises. Então, muita coisa eu tô aqui falando do meu conhecimento sobre a questão. Eu tenho uma apostila aqui que eu fiz para a plataforma SAD de Oriente Médio. Tô até com ela aberta aqui, que eu confeccionei. E os conhecimentos sobre a ondulatória, sobre a física da coisa. Mas os conhecimentos estratégicos geopolíticos, muita coisa eu peguei de outros professores também, principalmente do professor Rock. Então, olha que sinistro. Agora, tem dois lados disso. Por um lado, quando você mostra uma arma, quando você mostra que você tem uma capacidade de fazer algo, você não pode mais fazer. Porque agora todo mundo tá esperto com isso. Todo mundo agora do Hezbollah não vai mais ser pego nesse mesmo truque. Os caras vão agora inspecionar qualquer equipamento eletrônico. Então tem esse efeito colateral para Israel. Eles usaram isso e não vão conseguir usar isso com tanta facilidade novamente. Porém, tem também o efeito de que o Hezbollah fica sem comunicação. Agora o Hezbollah vai ter que fazer uma comunicação lenta. E tem duas coisas. Será que o Hezbollah vai retalhar? Será que eles vão revidar isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eles forem revidar, não vai ser agora, porque não tem como ser agora, porque os caras estão com 4.000 combatentes a menos. Então o Hezbollah não é tão grande assim, né? Eles estão com 4.000 a menos, então eles estão incapacitados de revidar agora. Provavelmente, pode ser que eles metam louco. Pode ser que eles metam louco, pode. Porque isso foi um ataque muito sério, isso foi um ataque muito preciso. Então, muitas vezes existem ataques em que você bombardeia um hospital, você bombardeia uma cidade, você bombardeia alguma coisa. Esses ataques, eles sempre deixam
outros feridos além dos seus alvos. Você tem um alvo, mas você vai deixar muita gente ferida, então isso sempre gera conflitos, isso sempre agrava as coisas. Agora, um ataque tão específico e tão preciso que você pegue exatamente todos os membros da organização que estão com os pagers na mão e você exploda o negócio diretamente na cara deles, óbvio que mais gente vai se ferir, quem tá perto. Mas isso é um ataque que demonstra muita superioridade estratégica, muita superioridade. E Israel com certeza ganha esse trunfo, ganha essa carta na manga de ter dado esse susto, ter demonstrado essa superioridade. E se o Hezbollah não revidar, ele vai estar mostrando que a organização está enfraquecida, que a organização não está com capacidade suficiente para revidar agora, o que também é uma coisa complexa. E é importantíssimo, muitas vezes você pergunta assim, mas, cara, por que que o Oriente Médio tem tantos conflitos? Isso cai muito no Enem. Duas coisas vêm na minha cabeça, duas coisas principais, tá bom? Três coisas, inclusive. A primeira coisa, o Oriente Médio é uma das regiões que mais tem petróleo do planeta. Então, o petróleo é extremamente valioso e o Oriente Médio tem muito petróleo e petróleo de boa qualidade que não precisa passar por um processo de refinamento tão caro e intenso quanto o do Brasil. Então, o Brasil tem muito petróleo e o Brasil é top demais em pegar petróleo. Mas o nosso petróleo aqui, muitas vezes, ele precisa de mais refinamento. É um petróleo que ele precisa ser mais tratado, enquanto que o petróleo do Oriente Médio é um petróleo, ó, você suga ele ali, já tá pronto para ser gasolina, já é um petróleo muito mais perfeito. Então, essa região é palco de conflitos, principalmente por isso. Segundo, essa região, ela é também berço de três religiões monoteístas. Então, do judaísmo, uma das religiões monoteístas, que tem um Deus só, do cristianismo e do islamismo. Então, ou seja, isso aí tem tudo para gerar conflitos. E a terceira coisa esse local, né, o Oriente Médio, ele tem muitos lugares sagrados, tipo Jerusalém, o que também cada uma dessas religiões atribui uma certa importância a esses lugares sagrados, então essas disputas têm fundamento religioso e fundamento econômico e fundamento social, certo? Um outro eixo de comparação importante para você ter na sua cabeça, se você vai fazer o Enem ou se você quer entender mais do assunto, é como que recentemente o Donald Trump estava tentando. O Donald Trump já vinha falando disso, e aí, quando ele era presidente, e recentemente o Joe Biden e os próprios. Quem está no poder atualmente nos Estados Unidos, essa discussão vinha circulando, né, no Senado, em diversos órgãos políticos, sobre proibir o TikTok nos Estados Unidos. Ou seja, entende-se que o TikTok é um braço de inteligência e de espionagem da China, porque o TikTok é da China. Por que que eu tô falando isso junto com isso aqui? Para você ter a sua mente aberta, seja para uma redação ou para uma questão dissertativa ou para uma questão de múltipla escolha, de como que na era moderna o poder de verdade está nos dados, na inteligência, em proteger as tuas fronteiras virtuais dos inimigos, tá? A guerra de informação moderna é uma guerra informática, uma guerra digital, é uma guerra cibernética, é uma guerra de segurança virtual e de hackeamento. Então, houve um hackeamento de Israel em cima do Hezbollah, só que esse hackeamento não foi puramente um hackeamento de software, foi um hackeamento na própria cadeia de suprimentos, foi um hackeamento do hardware, do equipamento em si, mexendo no próprio equipamento, que com certeza essa é a maneira mais plausível disso ter acontecido, certo? Então, esse foi aí um resumo da coisa, né? O que que a gente pode esperar agora? Eu não sei o que a gente pode esperar. Eu acho que não existe chance alguma. Tem muita gente perguntando: será que os celulares estão assim? Será que isso não tem chance alguma de ser verdade? Por quê? Porque para fazer isso, cara, isso é um processo extremamente caro, isso demanda muita mão de obra. Isso é uma coisa que foi feita especificamente. Israel deve ter conseguido implantar nessa fábrica um, dois ou três engenheiros, ou comprometeu a fábrica inteira, mas com certeza foi com poucas pessoas para não ter chance de alguém contar. E separou o lote específico que eles sabiam que já estava encomendado pelo Hezbollah, que ia para lá, para aquele país, e colocou nesse lote esses explosivos com essa codificação de explosão mediante acionamento à distância no momento certo. Então, com certeza foi isso. Não faz sentido algum pensar que essa é uma ação que pode ser feita globalmente, essa ação pode ser feita em larga escala. É claro, tudo pode ser feito de alguma forma, mas isso não tem sentido algum de pensar. Isso é realmente uma ação estratégica direcionada, certo? No contexto de conflitos do Oriente Médio. Então, eu quero saber de você, é o seguinte, eu quero saber o que que você acha disso, porque eu tenho certeza que você pode adicionar alguma coisa nessa discussão. Então, qualquer conhecimento que você tenha, qualquer informação que veio na sua cabeça, qualquer paralelo que você tenha com isso, seja de ciências, de química, biologia, física, ou de Oriente Médio, de história, de sociologia, de antropologia, de guerra moderna, qualquer associação, qualquer repertório ou qualquer opinião que você tenha,
Eu quero que você deixe aqui embaixo, que a gente faça aqui como se fosse um fórum, que você fale bastante, você leia os comentários, você sinta-se à vontade, tá bom? Se você gosta de conteúdo sobre Enem, conteúdo de alta qualidade, dos melhores que existe no Brasil, você tá no canal certo. Você pode se inscrever aqui, deixar a sua curtida. E é isso, galera. Obrigado aí pela atenção, tamo junto e até a próxima. Deixem sugestões de mais vídeos também que vocês querem que eu grave. Vamos nessa, valeu!